Fala galera, beleza? Tô aqui na segunda aula, a continuação daquela primeira aula que tivemos do cinema 4D. Acabei de chegar do evento lá da Fé, tô moído, mas nunca se tá cansado demais para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Hoje a gente vai rever algumas ferramentas daquelas que eu passei para vocês na última aula e nós vamos dar um passo a mais. Hoje nós vamos mexer com o trecho 3D, ter uma noção da questão de iluminação mais a fundo e tipos de render para efeitos de luz e também como criar texturas e cores para pintar aí de repente as nossas letras para dar uma textura, uma cara legal, beleza? Então vamos embora que o tempo hoje. Então é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui o cinema 4D, beleza? A nossa interface, primeira coisa, vamos modificar aqui no render. Isso aqui vocês já viram, não vou explicar mais o que é, mas só vou colocar aqui, selecionar HDTV 1080 linhas, deixar em 72 mesmo, e ele já veio para o wide, beleza? Próximo passo que nós vamos fazer, vocês lembram dessas ferramentazinhas? Nós vamos criar um piso, um floor. Vocês lembram que isso aqui é um grid, e o grid quando eu dou um render aqui nesta ferramenta Render View, como não tem luz e não tem piso, a tendência é ficar preto. Quando eu jogo um floor, ele já fica meio que pré-selecionado aqui essa ferramenta. O floor que é piso, literalmente. Eu já tenho aqui uma camada, não chega a ser um sólido, mas é uma camada que simula um piso. Cliquei aqui, a tendência, por que ficou cinza agora? Primeiro, nós não temos nenhuma luz de ambiência no ambiente, então você não tem nenhum valor aqui que delimite onde está incidindo mais luz, onde tem menos luz. Para o cinema 4D, tudo está iluminado de forma igual. Outra coisa, por mais que o floor seja delimitado até aqui, ele ficou cinza a tela toda, porque o cinema 4D subentende que toda essa camada de grid que seria solo, a perder de vista, vai ser guiado por esse parâmetro, esse aspecto deste solo aqui, ou do floor, certo? Quando nós colocarmos uma luz aqui, vocês lembram que automaticamente onde tem mais luz fica visível, onde tem menos luz fica invisível. Deixou de ter solo lá? Não, se eu pôr uma luz lá no fundo, ele vai iluminar lá no fundo. Mas com aspectos diferentes devido à luminescência, certo? Vamos lá, fizemos o nosso floor, todo mundo já sabe onde é da última aula, selecionando aqui na nossa aba, temos vários efeitos de background, né? Temos foreground, que é frente, back, mesmo que ele fica em pé aqui, a simulação de céu e simulação de céu real, beleza? Vamos lá. Próximo passo para nós digitarmos o nosso texto, vamos vir no menu aqui, More Graphic, clico nele e venho aqui em More Text. Eu poderia renderizar de lá do Illustrator eu poderia renderizar uns shapes, né, umas linhas do Illustrator e aqui eu jogar uma extrusão. Depois a gente vai ver como é que faz isso vindo de lá do Illustrator, certo? Mas, cara, eu costumo dizer o seguinte, se eu tenho uma ferramenta que vai me auxiliar a fazer o serviço mais rápido e mais simples, não tem por que eu estar dando volta e fazendo arrudeio. Basta simplesmente eu usar a ferramenta que já me dá um texto com extrusão, me dá um texto com profundidade. Ó, se nós girarmos aqui, vamos ver que o texto está em 3D. Lembrando que para girar é nessa ferramentinha aqui. Aqui eu posso dar um zoom in e zoom out, certo? E nessa primeira eu posso posicionar a minha visão da perspectiva. Visão essa que poderá ser modificada se eu selecionar um outro ponto X ou então se eu ativar uma câmera. Isso a gente vai ver mais para frente. Por hora vamos nos deter na questão de iluminação e texto. Subir mais um pouco, dar essa perspectiva e
Clicando aqui em More Graphic, ele me abre uma aba onde eu tenho várias opções aqui, desde itens mais básicos, se ele vai ficar visível, se é invisível, se eu vou usar determinada cor ou não, se eu vou usar o efeito de raio-x ou não, há coordenadas. Raramente eu uso essa aba e raramente eu uso essas últimas abas. Se vocês me perguntarem, eu não vou nem saber dizer para que serve. Como eu disse, não sou especialista, sou apenas um curioso que usa o que pode ser, que está ao meu alcance para dar uma qualidade melhor dos meus serviços. O que eu uso muito é coordenada, eu uso muito o tipo de objeto e muito essa aba Caps aqui. Caps eu uso muito. Vamos lá. Coordenada vocês já sabem, x, y, z. Mexi aqui, por exemplo, nessa seta. Já mexi no eixo y. Se eu mexer nessa, z. Se eu mexer nessa, x. Posso mexer com esta ferramenta no eixo, no texto dessa forma. Posso mexer assim, ou posso mexer da forma que eu acabei de fazer, me guiando pelas setas. Ou eu simplesmente posso manipular esses valores aqui nos nossos eixos. Caso eu queira girar o texto sem girar a minha perspectiva, eu venho nesta ferramenta aqui. Lembram? Eu falei que essa eu aumento o tamanho, essa eu giro objetos, tanto pode ser o sólido quanto pode ser qualquer outra coisa, desde que eu esteja selecionado o objeto aqui, e essa aqui é a movimentação. Digamos que eu queira girar como é que eu posso dizer, o texto no eixo Y. Então eu clico aqui na linha verde, arrasto, ele já está me dando um parâmetro de ângulo e voilá, girei. Digamos que eu queira girar no eixo X, quero inclinar ele. Então eu clico na linha aqui, seguro, clico a linha no botão esquerdo, seguro e giro para onde eu quiser. Vou voltar agora aqui para cá. Veja que agora ele ficou estranho, ele está subindo. Ó. Por que aconteceu isso? Porque eu inclinei para trás. Primeiro eu girei para cá e inclinei para trás. Quando eu voltei para o eixo que eu estava, ele não voltou mais alinhado neste ângulo aqui. Ele já voltou para um ângulo mais ou menos de uns 25 graus aqui. Então vamos, vamos girar para cá. Vamos deixar assim. Beleza? Esse ângulo aqui. Se eu der um render, pum, chapadão, não vai aparecer nada, porque o segredo do realismo está na ambiência. Você tem que cuidar muito da iluminação e das sombras. Então vamos colocar aqui uma luz normal. Veja que ele já ficou preto porque nós sabemos que a luz ela está na linha de solo. Veja que a luz, quando eu coloquei uma nova luz, como o último botão selecionado foi esse, ele já coloca a luz com os parâmetros de giro aqui, ó, de ângulo, para que eu possa girar a luz e tal, que não é o meu interesse. Meu interesse é simplesmente que ela suba para que eu possa fazer clicar aqui, uma luz de ambiente. Vou clicar nesse quadradinho, que é para eu dividir em 4 partes a minha tela e ter uma noção de altura da luz. Veja que a luz está na altura do texto, eu quero ela mais alta. Eu quero ela projetando para cá. Vou baixar aqui também. Frontal eu vou pedir para ela ficar aqui. E agora eu vou criar, segurando Command ou Ctrl no seu computador, eu clico na seta e arrasto para o lado e eu crio uma segunda luz. Veja que de cima agora eu tenho 2 luzes frontal. E eu vou criar uma terceira luz aqui. Eu não preciso estar clicando aqui. Senão toda vez eu vou ter que subir. Se já está na altura que eu quero, eu simplesmente seguro Ctrl ou Command, clico e seguro, né? E arrasto. E aí solto. Ele já criou uma nova luz. E eu vou colocar isso atrás do texto. Beleza? Feito isso, para eu voltar para a minha perspectiva, clico neste botãozinho aqui. Vamos dar um render para ver como ficou?
Pum. Ah, tá iluminado? Tá. Tá diferente? Tá. Mas cadê o realismo? Cadê a sombra? Cadê? Lembra que antes de... para ele poder criar a sombra, eu vou selecionar a luz. Venho em Shadow, sombra. E eu tenho o hard e o soft. O duro e a luz suave. E tem a luz diária. Eu geralmente uso a luz suave, certo? Quando eu der um render, veja que ele já vai criar uma luz suave partindo dessa luz que estava aqui, que é a luz 1, que é essa daqui, a light. A luz 2 seria a luz ponto 1, que eu também vou colocar um Shadow Soft. E a luz de trás também vou colocar um Shadow Soft. E quando eu der o render, veja que agora ele já criou 3 sombras projetadas. Uma que vem de trás, essa daqui, e 2 nas laterais em ponto cruzado. Eu vou voltar mais uma vez aqui para essa tela aqui, para que eu possa pegar essa luz de trás aqui, ó, que é essa daqui, e eu vou baixar um pouco mais ela para trás aqui, e vou puxar ela mais para cá, e vou arrastar ela mais próxima do texto. Deixa eu selecionar ela aqui, vou colocar ela mais próxima do texto, e eu vou baixar mais ela aqui para a gente ver qual efeito vai dar. Volto para a minha perspectiva, que é onde eu tenho o valor, a noção real da coisa, e bum. Veja que como a luz está mais próxima do texto, ela já criou um sombreamento aqui diferente, e ela já projetou uma sombra mais longa aqui na frente. Cara, eu gostei. Beleza. Vamos texturizar esse texto? Vamos. Texturas, elas normalmente são criadas aqui, cores e tal. Algumas texturas vocês podem importar packs da internet, ou você simplesmente pode criar uma textura. Vamos criar uma textura de cor, em que nós vamos usar, veja, para eu criar essa textura, desculpa pessoal, eu dei cliquei 2 vezes aqui, ele já cria automaticamente uma textura, ela meio que opaca, um cinza e tal. Se eu clicar 2 vezes sobre esse círculo aqui, sobre essa bola, ele abre essas funções de colorização. Aqui eu posso alterar a cor da minha textura, certo? Deixa eu ver aqui, puxar para cá, amarelo, beleza. Se eu jogar o amarelo aqui, cliquei, segurei e arrastei, mais simples do que isso, só Alcides balançando o menino dele para dormir na rede, né, Alcides? Então vou renderizar. Veja que quando eu der um render, ele já ficou um amarelão aqui e tal. Mas eu quero que isso aqui ele tenha um efeito assim mais metalizado, eu quero um brilho e tal, beleza. Vamos dar 2 cliques de novo aqui na textura. Eu venho em... mudaram aqui em Specular. Eles mudaram que na outra versão o Specular ele era aqui. Nessa nova versão ela já ficou dentro de reflexões. Pior que eu não sei nem se ao certo é isso aqui, mas beleza, vamos lá. A gente vai tentando. Aqui a gente vai tentando isso. Cliquei em atenuação e vou jogar aqui metal, mas não é esse aqui que eu queria. Deixa eu ver aqui. Layers. Luminância, deixa eu ver. Não. Cara, ainda não é esse aqui, editor. Vamos ver. Vamos tentar aqui mesmo. Acho que aqui ele só vai dar os valores de brilho aqui, mas tinha uma reflexão nas versões anteriores aqui, que você clicava e ele dava um efeito de vidro mesmo. Depois eu vou procurar saber nessa
Bom, enfim, depois eu vou... vamos ver se é isso aqui. A versão vai mudando tudo, e aí a gente fica meio que boiando às vezes. Ele já deu um efeito mais metalizado aqui. Vamos ver isso aqui. Ó. E essa parte luminosa aqui quer dizer que tem mais luz rebatido nela, ao passo que essa aqui tem menos luz. Eu quero dar um efeito mais, tipo assim, um efeito de brilho, mais estiloso e tal, não tem problema. Clica no texto. Eu já falei para vocês de coordenada, já falei de objeto, o Delphi, ele me dá mais profundidade, o Delphi. Aqui ele me dá mais subdivisões para ter mais qualidade, caso eu queira fazer um arredondado, um detalhe. Aqui são tamanhos e tal, tipo de fonte. Aqui é onde eu escolho a fonte que eu quero. Está bem intuitivo, por isso que eu não estou me detendo. Ó, fonte, aqui é o tipo, aqui é o tamanho e espaçamento vertical horizontal. O texto eu coloco aqui, vou botar aqui a base, certo? Vou ajustar a base para cá. E aqui eu vou escolher uma fonte ela mais dura, uma fonte mais... Vamos escolher essa aqui, pronto, a base. Eu quero agora um detalhe aqui, um detalhe de cadeando, alguma coisa assim e tal. Eu venho em Caps. Caps seria mais ou menos aqui, os cantos, as bordas, como é que elas vão se comportar para mim. Eu tenho o Cap, que é o normal, que já está. O Fillet Cap, que ele retirou aqui o preenchimento. Esse preenchimento que está aqui é o fundo, ele retirou a parte da frente. E tenho... Opa, peraí. Cap. O fillet, ele tira a parte da frente. E o fillet cap, ele me dá essa borda mais arredondada. Que quando eu der um render, ele vai me dar um realismo maior na fonte. Veja que ele já me deu um aspecto diferente aqui, ó, no cantinho da fonte. Ele me deu esse, não sei se é chanfrado, eu não sei como é que eu posso dizer, mas ele deu uma arredondada, não ficou tão duro a borda da fonte. Isso aqui ele me dá uma sensação muito gostosa de brilho, porque eu posso diminuir aqui em Radius, eu posso diminuir ou aumentar o tamanho dele. Então, digamos que eu deixe bem fininho. Eu normalmente gosto de usar assim, 2 e tal, porque ele fica uma linhazinha de nada encandeando aqui, iluminando. Então, vamos dar um render. Olha só. Cara, já ficou... pressão. Já está ficando mais ou menos do jeito que a gente pode dizer que já está ficando com estética até gostosa de ver. Então nós temos aqui a borda arredondada. Essa borda tem vários tipos, ó, côncava, ela vai mudar o valor. Se eu colocar half cycle, ele já muda. Steps, o steps ele tem níveis, ó. Ele tem uma entradinha e depois ele sobe outra, tá vendo? E se eu aumentar aqui o tamanho, ele vai aumentar o espaçamento. 2 steps, ó, eles já são 2 linhas, ó. Olha lá, tá vendo? Show? Aqui, ó, 2 linhazinhas. E esse encravado aqui, que é como se fosse um relevo inverso, né? Ele puxa a face da fonte um pouco para trás e deixa a borda mais para frente, como se fosse uma escritura no metal mesmo. Eu vou deixar o step, que eu gostei. Vou aumentar só um pouquinho o radius dele. Vou botar um 3 mesmo. Não, 2 tá bom. Eu gostei do step porque ele tá me dando esse valorzinho de brilho aqui, ó. Eu vou subir só mais um pouquinho esse step. Ó, aqui eu posso aumentar o tamanho dele, a altura dele. Para ele descolar mais um pouco. Eu gostei. E agora eu venho aqui
na internet. Vou colocar aqui Metal Texture. Vamos ver se o Google vai. Isso. Eu venho aqui em imagem, textura de metal em HD. Vou pegar essa textura aqui, vamos visualizar essa imagem aqui. Veja que eu estou indo no Google mesmo, bem... Caramba, a aula já vai em 20 minutos de novo. Estou indo no Google. Texture metal. Eu não estou fazendo nada de, tipo, pegando pacote e tal. Aqui eu estou fazendo bem no basicão mesmo, manipulando com imagem do Google. Eu vou vir aqui em textura dessa reflexão e vou vir, ó, cliquei em textura aqui na seta e venho aqui em Load Image, vou carregar. Essa minha imagem está na mesa, eu salvei com textura de metal, tá aqui, vou clicar aqui, ó, Yes. Viu que ele já usou o meu valor aqui de textura, ele já jogou aqui dentro, ó, veja que o parâmetro ele já mudou. E vamos renderizar isso aqui para ver como é que fica. Olha só, ele já deu uma cara de metal polido aí, tá vendo? Aqui. Vamos mais uma vez lá, agora eu vou vir em cor. E vamos tentar aqui, na reflexão, vamos dar mais cor, em vez de deixar, vamos dar mais cor. Eu quero que fique mais dourado, mais amarelo. Então veja que ele já está chegando num determinado realismo. Beleza, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse texto aqui, para numa próxima aula a gente trabalhar outros aspectos de textura, de luz e quem sabe animação desse a base. Lembrando que está aqui, eu usei apenas 3 luzes, um texto e um piso, um floor. E coloquei apenas uma texturazinha básica e a gente já tem esse, como é que eu posso dizer? A gente já teve esse efeito mais realístico da coisa. Beleza? Deixa eu só vir aqui. Aditivo. Mudar um pouco os parâmetros aqui para ver se ele já E aí, depois de mudar esses valores, veja que ele já está aparecendo um metal dourado. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Eu espero que, se vocês tiverem dúvida, vão me mandando por aí. Vocês mandam por mensagem, perguntando, e eu vou agregando nessa aula. Estou salvando aqui a aula. Deixa eu salvar nos documentos mesmo aqui. Vídeo aula, salvei, e é isso, pessoal, valeu aí, espero que vocês possam aprender mais um pouco aí do cinema 4D. Obrigadão, pessoal, valeu.